Fala galera, aqui é o Marcos Porangaba do canal do Futebol Conceito para mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como defender em linha de 4 quando uma equipe ataca com 5 jogadores, como foi o caso da Alemanha contra Portugal, tá? Que Portugal ele sofreu muito com isso. Então a gente vai entender um pouco das variações, das dinâmicas que o Fernando Santos poderia fazer, o que, que ele tentou fazer, tá bom? E quais são as vantagens e desvantagens disso, ok? Primeiramente, a gente tem que entender como que a Alemanha jogava. Ela atacava com o Kimmich e o Gosens ali nas pontas, dando amplitude, fazendo assim com que três jogadores, o Miller, o Gnabry e o Havertz, eles conseguissem ali dar uma mobilidade ali pelo meio. Não era os três jogadores ficavam fixos ali, toda hora atacando com 5 jogadores, mas era um padrão que acontecia muito. Então, como que o Fernando ia conseguir qual que é a dinâmica para impedir que isso acontecesse, uma superioridade numérica ali na última linha. Mas aí você me pergunta, por que que eu não posso marcar com uma linha de 4 se eu quiser marcar com 4-4-2? Pode, até pode. Mas, por exemplo, a gente pode ver que o Miller, em um lance aí que vai aparecer aí na imagem, o Miller ele pegava e ficava ali no intervalo entre o zagueiro e o lateral, ele ficava ali naquela janela, naquele espaço ali. Então, ele fazia com que ficasse um 2 para 1 do lado oposto. Então, se a gente não tem um jogador a mais nessa linha aí de 4, fazendo uma linha de 5, com um time ali que se posiciona muito bem, sabe onde está os espaços, onde criar esse espaço, sabe atrair o jogador para criar esse espaço, essa superioridade, ou um espaço nas costas do defensor, vai ser muito difícil eu ficar marcando com 4. Então, por isso que a gente tem que fazer, tem que marcar com 5, tá? Eu vejo como grande vantagem marcar com 5, senão vai ser muito difícil, tá? Você até pode marcar, mas vai ter uma grande desvantagem ali que pode, uma hora ou outra, ocorrer um gol, porque se esse time tem essa dinâmica de atrair o adversário e criar esse espaço, vai ser muito difícil, se você não tem uma regra de ação bem definida para quando isso acontecer, ok? Então vamos lá, primeiramente, para o que o Fernando ele tentou fazer com Portugal contra a Alemanha, para tentar inibir isso. Eu vi muitos tweets, muita gente comentando aí, tem que arrumar esse corredor lateral. Realmente tinha que arrumar esse corredor ali, principalmente do Semedo, mas também ocorria nas costas ali do Guerreiro, tá bom? Só que o que ele tentava fazer? Ele tentava pegar e colocar o Diogo Jota ou o Bernardo Silva para recompor nessa linha de 5, para eles acompanhar o Gosens ou acompanhar o Kimmich, que descia bastante também, como a gente pode ver aí nas imagens, né, eles descendo, ok? Mas qual que é a desvantagem de eu descer com um jogador ali na linha de 5? A desvantagem é que eu descendo o extremo, que é o Diogo Jota ou o Bernardo Silva, é que eu posso ter um jogador ali que é um jogador que não é tão bom em duelos aéreos, tá bom? Não é um jogador tão bom em duelos aéreos, então essa bola no lado oposto, se o Gosens, por exemplo, for um jogador bom em duelo aéreo, que normalmente tem uns laterais altos, ele vai ter ali dificuldade nessa marcação, tá bom? Se ele não tiver um bom posicionamento também no espaço para isso, talvez seja uma desvantagem, tá? Outra desvantagem talvez seja por causa que ele não tem uma boa recomposição, que foi o que aconteceu. Se eu tenho uma regra de ação pro ponta descer e ajudar a fazer isso, ele vai ter que ir, subir, descer o jogo todo. Mas se ele não tem essa boa recomposição, vai acontecer como aconteceu no primeiro gol de Portugal, no segundo gol de Portugal, no primeiro gol da Alemanha, no segundo gol da Alemanha, tá? Então vai ser bem complicado. Se esse jogador não tem uma boa recomposição, não adianta eu pedir pro extremo voltar se ele não tem uma boa recomposição, e alguma hora do jogo ele vai me comprometer, como comprometeu a Portugal, tá bom? Mas falavam, ele tem que criar alguma dinâmica para fazer isso. Ele até tentou criar, só que eu acredito que no momento não foi a certa, por causa que o Diogo Jota até ele tinha uma melhor recomposição, só que o Bernardo deixou a desejar nisso. Talvez o Renato Santos ele ter colocado lá foi por causa disso também, só que também não ajudou tanto ali, deixavam jogadores. E o Rafa Silva também, ele também, o Rafa, que entrou, ele largou, se eu não me engano, não sei que gol da Alemanha, se foi o quarto gol da Alemanha, que largou o jogador, então isso aí fica bem complicado. Mas só qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu vou ter mais um jogador na linha de 5, tá? Eu vou ter mais um jogador ali na linha de 5 e vou ter um jogador apenas como referência, porque, por exemplo,
o Diogo Jota ele vai ter a função realmente de acompanhar o Kimmich. Se for uma marcação individual e tiver no setor dele, vai ter aquela referência daquele jogador, porque praticamente é só eles que atacavam naquele setor. Então vai ter um jogador com apenas aquela referência e deixa o Semedo com uma tranquilidade ali, o Semedo, o Guerreiro, com uma tranquilidade que vai ter alguém nas suas costas. Então essas são algumas das vantagens, tá? Outra vantagem, por causa que eu vou mostrar alguns exemplos aí para você, uma outra dinâmica que poderia ter sido feita para fazer essa linha de 5, que eu acredito que talvez até seria melhor do que essa que o Fernando escolheu, que seria que daria uma maior combatividade no meio, tá? Combatividade no meio. Por que isso? Porque a outra que eu vou falar agora, que é um volante descendo ali para fazer a linha de 5, que poderia ser tanto o Danilo quanto o William Carvalho. Acho que mais o Danilo, porque o Danilo ele tem jogado, já tem uma experiência maior aí como zagueiro, tá bom? No PSG, tanto e em Portugal também, ele já jogou algumas vezes também improvisado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que eu teria, no caso de Portugal, eu teria um cara alto, grande, que seja bom em duelos aéreos ali no centro da área. E aí essa linha iria largar, por causa que ele entraria, por exemplo, ali no meio, ou entre um zagueiro e um lateral, ele entraria ali, ia largar essa linha, e o Semedo e o Kimmich ficariam responsáveis pelos dois alas que caíam pelo lado, tá bom? Qual que é a outra vantagem? A outra vantagem é que é uma distância menor para baixar, porque eu vou falar num contra-ataque, como aconteceu um dos gols que tinham que recompor rápido. O Bernardo ele demorou para recompor rápido, o que criou, como a gente pode ver na imagem, o que criou um 2-1 no lado oposto ali, que Gosens, no primeiro gol da Alemanha, que o Gosens ele aproveitou ali, cruzou para dentro, o gol acabou sendo contra. Então, criar esse 2-1 como criou também no outro lance, como a gente pode ver aí no outro lance, que também demorou a recomposição ali do Diogo Jota, que ele teria que ter descido, tá? Não dá pra mostrar muito no frame aí, por causa que eu não dá pra colocar o jogo, senão aí vai cair. Só que o Diogo Jota demorou pra voltar, criou ali, como que eu falo, que eles sabem se posicionar muito bem, atraiu o Guerreiro, e aí o Kimmich ficou sozinho do outro lado, que daí vai bater pra dentro e vai acontecer o segundo gol e a virada da Alemanha. E isso ocorreu também em outros gols. Então a gente pode ver que, como eu disse, não foi tão vantajoso. Então, por causa dessa distância também muito grande, do zagueiro do extremo ele tem que voltar para recompor nessa linha. Então ninguém, tipo assim, o extremo não voltava, o Diogo Jota, o Bernardo não voltava. E os médios não voltavam também, então ficava essa linha de 4 contra uma linha de 5, o que complicava muito porque a Alemanha se posicionava muito bem. Então, uma das vantagens é essa distância menor. Como a gente pode ver aí na imagem, uma das vantagens é essa distância menor para o adversário, tá? Outra vantagem é uma distância menor não para o adversário, então uma das vantagem é essa distância menor de deslocamento, porque ele vai já estar no meio ali, então ele já vai deslocar, só vai alargar um pouco ali o lado oposto, talvez ele desloque ali pro meio, vai alargar o lado oposto ali, aí vai ter que prestar atenção, daí vai ter o jogador ele tendo ali o olhar pro lado, vai quebrar o pescoço ali para identificar o jogador ali que tá nas costas dele. E a outra vantagem que eu vejo é você manter os extremos para transição, por quê? Os extremos normalmente eles são, ou os pontas extremos, tanto faz, eles são os jogadores com talvez maior velocidade ali, uma capacidade mais criativa, ofensiva. Então se a gente cortar e já lançar eles, ou pegar e eles conduzirem a bola, eles têm uma qualidade melhor para conduzir a bola e fazer uma transição ofensiva, então seria uma grande vantagem ter eles em uma zona mais adiantada do campo, tá? Uma desvantagem que eu vejo é se o jogador ele não tiver, por exemplo, se o volante ele não tiver uma boa noção de espaço, de duelos aéreos, não compensa. Se ele não souber se posicionar ali numa linha de 5, cobrir os espaços, não adianta nada, porque eles vão atrair, ele vai estar posicionado ali entre os outros dois zagueiros que talvez, provavelmente eles têm uma boa noção de espaço, uma melhor noção de espaço do que o volante. Assim ele vai conseguir, ele não vai conseguir retirar a bola e não vai agregar em nada ali. Então ele vai mais atrapalhar do que agregar. Então isso seria uma grande desvantagem, tá? Uma outra desvantagem é que se eu tirar o volante
ali da entrada da área, fechar ali uma linha, por exemplo, vou fechar no 5-3-2 ou no 5-4-1, tá? Ele vai descer ali, só que a combatividade ali no meio ali, na frente do funil, talvez seja pior, porque o volante normalmente ele tem essa característica de ser um jogador à frente da área ali que vai ser mais combativo, que vai roubar a bola ou que vai ficar na frente de um chute, vai saber bloquear melhor ali um chute, do que um extremo ali que normalmente vai formar essa linha. Então a maior chance de circulação e de espaços ali na frente da área talvez seja maior. Ou talvez não, eu só estou falando possibilidades aqui do que pode ser. Então acredito que isso aí depende muito da escolha. Como eu disse, não tem certo e errado, tá? O Fernando fez essa escolha. Tem outras formas, tem outras vantagens e desvantagens aí que vocês podem perceber no jogo, vocês criarem as suas próprias vantagens e desvantagens. Só que eu acredito que uma coisa muito importante, tá? Pra quem tá jogando com uma linha de 4 contra quem tá jogando com uma linha de 5. E ainda mais contra essas equipes que elas têm uma boa noção de espaço. Se ela não tem uma boa noção de espaço, os jogadores eles não sabem atrair, mesmo fazendo essa situação de 2-1, você no lado oposto, você tem uma vantagem ali qualitativa que consegue fazer uma nacional, talvez não seja tão importante ali descer um jogador para fazer uma linha de 5. Talvez ali você continue no 4-4-2 ou no 4-5-1, tanto faz o sistema. Mas uma coisa muito importante que eu acho é que quando os jogadores eles pegam na ponta da área, principalmente em cruzamentos aí, como a gente pode ver na Alemanha, tem que ter um encurtamento do jogador. O que seja um encurtamento? Ele tem que combater o jogador, ele não pode deixar o jogador com espaço, ele pensar para cruzar, para onde que ele vai cruzar. Não pode deixar o jogador com esse espaço, porque o mínimo espaço que ele vai ter, ele vai jogar no corredor oposto e até toda a zaga virar o corpo, o outro já deu de primeira e deu para dentro da área, que foi contra o que aconteceu com a Alemanha. Faltou encurtamento ali, jogou no lado oposto, jogou para dentro, na hora que o jogador estava retornando, então aí fica muito complicado defender, beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Curtam aí, compartilhem com seus amigos, espero que vocês tenham gostado um pouco aí do conteúdo. Não pude trazer vídeos dessa vez porque no Instagram já caiu, já derrubaram, então aqui com certeza eles não iriam autorizar também. Então é isso aí, muito obrigado, valeu!